Shalom, irmão! Como é que você está? Tudo bem com vocês? Queridos, aqui é o Pastor Anderson, nós estamos começando mais uma aula, nossa quarta aula sobre conhecendo o Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre o avivamento de Pentecostes, amém? A grande descida do Espírito Santo. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir para que você curta o nosso vídeo, comente o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo com pessoas que não tem esse acesso, tá? E se você chegou no nosso canal agora, está nos visitando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para que a gente possa avançar e o YouTube entenda que o nosso conteúdo ele é um conteúdo relevante e ele possa indicar para mais pessoas que interessam. Então é uma forma de você fazer missão, tá? É você ajudar a compartilhar o conteúdo desse vídeo, amém? Outra coisa importante, na descrição aqui do vídeo, né, dessa aula, vai estar um link do Play Store para você baixar a nossa web rádio. Na nossa web rádio nós temos programas diários, tá? Das 5 às 7 da manhã com o pastor Janicley Custódio e das 11 horas da manhã às 13 comigo, tá? Então, se você quer conhecer a nossa web rádio, vai estar o link aqui embaixo, você se inscreva, entre ali no link e você pode baixar o app no seu celular, tá bom? Graças a Deus. Então, vamos lá. Quarta aula sobre conhecendo o Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre o grande derramar do Espírito. Né, o primeiro derramar coletivo do Espírito Santo, né, que foi em Pentecostes, foi durante a festa de Pentecostes. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos ler alguns textos bíblicos, vamos gastar bastante tempo lendo alguns textos bíblicos agora, para depois nós deixarmos só mesmo para a explicação e para a aula, tá bom? Vamos lá. Primeiro texto que nós vamos ler é Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim: E lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu em sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Amém? Então a primeira referência que o Senhor fala aqui, né? O Senhor está próximo da sua ascensão ali aos céus, né? Já em Atos capítulo 1, ele está em ascensão, está subindo aos céus, e aí os discípulos perguntam para ele, mas quando vai ser esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E o Senhor responde: não lhes compete saber, mas recebereis poder, porque virá sobre vós o Espírito Santo. Ele faz a promessa e ele diz: esse Espírito Santo lhes dará o poder de serem minhas testemunhas. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu vou para o Pai, mas a minha obra continua a partir de vocês agora. Vocês vão ser as minhas testemunhas, vocês vão continuar aquilo que eu comecei. Amém? E nós vemos uma amostra desse poder em Atos capítulo 8, versículo 12 e 14, que diz assim: No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João, né? Então aqui nós vemos uma amostra desse poder, da continuidade daquilo que Cristo veio fazer na terra, né? A Bíblia fala que esse homem Simão seguia Felipe por onde Felipe ia pregando, ia realizando sinais e maravilhas, coisas grandiosas iam acontecendo, milagres, muita coisa grande acontecendo, e ele seguia e observava tudo isso. Então esse poder se concretizou através da vida de Felipe, tá bom? Agora nós vamos ler o momento em que o Espírito desceu sobre o povo, sobre os discípulos que estavam reunidos. Olha só, Atos 2, do 1 ao 8, diz assim:
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio um vento, veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Atos 2, 1, 8. Então, durante a festa de Pentecostes, né? Pentecostes era uma festa que acontecia em Jerusalém, entre o povo judeu. E quando todos vieram, todos que estavam em outros locais e que tinham se convertido ao judaísmo, vieram para essa festa, eles ouviram os discípulos recebendo o Espírito Santo e falando noutras línguas, e eles falavam as línguas nativas, da onde eles vinham, da onde esses visitantes, né, vieram. E a Bíblia diz que eles falavam sobre as grandezas de Deus, né, e nas línguas de cada um ali, né? O Espírito Santo desceu e lhes deu esse poder. E o último que nós vamos ler é o 2, do 37 ao 41. Diz assim, Atos 2, 37 ao 41, que diz assim: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para você, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertiu e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia, houve um acréscimo a cerca de 3.000 pessoas. Naquele dia, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta, ele começa a ministrar a palavra, ele diz: olha, esses homens que estão aqui não estão bêbados, eles estão falando da parte de Deus, e ele ministra a palavra, mais de 3.000 pessoas se convertem. Amém? Então nós vamos começar a falar então sobre o que é o avivamento de Pentecostes. Uma coisa importante que nós precisamos entender é o que é avivamento. Porque se você chegar para alguém que prega a palavra do Senhor, ou que ensina a palavra de Deus, e você perguntar assim: querido pregador, querido mestre, o que é avivamento? Ele vai dizer assim: avivamento é quando as pessoas despertam para a palavra de Deus. Quando uma pessoa está buscando a palavra de Deus, isso é um avivamento dentro dela. Se você perguntar para alguém que é ministro de louvor, que canta na igreja, que compõe canções, ele vai dizer assim: olha, avivamento é quando uma pessoa ela é impactada pela música e ela começa a buscar a Deus e louvar a Deus, adorar a Deus, cantar a Deus canções e canções e canções. Na verdade, isso tudo faz parte de um mover de avivamento, porém não é avivamento. Avivamento, no sentido literal dessa palavra, é trazer à vida aquilo que estava morto. Né? Se um dia você chegou até uma igreja, ouviu uma pregação e você se converteu totalmente seu coração, então
houve um avivamento na sua vida. Você estava indo para a morte e aquela palavra te resgatou e trouxe vida novamente para você. Então, avivamento é trazer à vida aquilo que estava morto. Amém? É um avivamento, né? Então, estava morto e passou a ter vida. Mas do que significou, então, o avivamento de Pentecostes? O que é esse avivamento de Pentecostes? O que ele trouxe? O avivamento de Pentecostes, ele trouxe um movimento de santidade. Aquela geração, ela estava corrompida, aquela geração estava totalmente depravada, mas com a descida do Espírito começou a haver um despertamento para a santidade. Como que nós sabemos se nós estamos vivendo um avivamento em nossas vidas? Se nós estamos buscando mudança, se nós estamos buscando uma vida nova, diferente de tudo aquilo que nós estávamos vivendo, né? Então, arrependimento. Então, o avivamento de Pentecostes, ele trouxe um movimento de santidade, né? Ou um avivamento de santidade. Segunda coisa, um avivamento de oração, ou melhor, um movimento de oração. Então, o avivamento de Pentecostes, a Bíblia diz que todos os dias eles se reuniam para junto estar no partir do pão e nas orações. Eles oravam diariamente. Todo o avivamento, querido, começa com oração. Às vezes, você está orando por um avivamento, na verdade, pelo mover, né, do Espírito, né? E você não se dá conta, mas o simples fato de você começar a se dobrar e buscar orar por avivamento, por transformação, isso já é um avivamento em si. Tá? Embora ainda não tenha reflexo nisso, os movimentos ainda não tenham acontecido, né? Os moveres ainda não tenham acontecido, mas já é um avivamento. Quando a igreja se põe para orar, já começou o avivamento ali. Né? Se você pegar toda a história, por exemplo, avivamentos mais recentes, como o avivamento do país de Gales, por exemplo, você vai ver que um homem decidiu mudar, ele começou a orar, e a história, né, do avivamento do país de Gales diz que esse homem, ele batia no peito e ele dizia assim: dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Senhor, e ali já começou o avivamento dentro dele. Né? O avivamento da Rua Azusa começou com pessoas dobrando o seu joelho e orando ao Senhor. Então todo movimento, todo o avivamento começa, ele é um movimento de oração e santidade. Amém? O avivamento é um movimento também, o avivamento de Pentecostes é um movimento também de testemunhos. Amém? Então o avivamento, ele nos traz um testemunho daquilo que estamos buscando. Né? A Bíblia diz, e nós lemos aqui, que grandes sinais e maravilhas aconteceu a partir desse derramar do Espírito. Então, existe um movimento de testemunho. Amém? E quarto ponto aqui na nossa apostila, né? Você que está nos acompanhando pela escola de prosperidade bíblica que nós temos no nosso grupo de WhatsApp, né? Você tem a apostila aí. É um avivamento de conquista e vitória. Essa vitória não significa a vitória que o mundo oferece, né? A vitória aqui, no caso, é aquilo que estava nos levando para a perdição, agora nós somos vitoriosos porque somos do Senhor. Mas se você for estudar o próprio avivamento de Pentecostes e outros também, você vai ver que muitas lutas aconteceram, muitas perseguições aconteceram e algumas pessoas chegaram à morte. Amém? Então esse foi o movimento que se estabeleceu através do avivamento de Pentecostes. Isso se estende para os dias de hoje, para as nossas vidas também. Tá? Ele acontece de repente, não da educação, sabedoria, força, riqueza ou glória terrena. Não existe nada que você
possa fazer além do que você já está fazendo, para que o avivamento venha. Não é pela sua força, não é pela sua vontade, é por você se dobrar e permitir que o Senhor faça na sua vida. E Ele vai produzir em nós uma conversão experimental. O que é isso? Experimentada. Você vai experimentar uma conversão real dentro de você, uma mudança total e transformadora dentro de você. Amém? Da bênção do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo estará sobre você, abençoando a sua vida. De quem que virá esse avivamento? Que nós buscamos nos dias de hoje. Não dos homens, nem dos colégios, nem de organizações. Ele vem de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Então, se você não crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você, infelizmente, você pode estar fora dessa bênção, tá? O próprio apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 12, até lembrei agora aqui. Bom, o nosso horário já estourou, irmãos. Eu vou abrir aqui Coríntios 12, 1 Coríntios 12, deixa eu só ver aqui, rapidinho, porque vale a pena a gente falar sobre, quando a gente fala sobre Trindade, falar sobre isso, sabe? 1 Coríntios 12, vamos ver aqui, quando fala sobre o derramar dos dons. Olha só. Aqui, ó. No versículo 4 de 1 Coríntios 12, versículo 4, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui fala do Espírito. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, a Trindade está ligada nesse mover do Espírito. Amém? Vamos lá. De quem virá, né? Então, não vem de colégios, de homens, de organização, essas coisas assim. Vem de Deus através de Jesus Cristo. Quem poderá obtê-lo? Quem poderá alcançar? Não os pecadores, não os pecadores no sentido assim de que aqueles que estão em iniquidade, aqueles que querem viver uma vida longe de Deus, mas pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram, né? Então, se você tem um desejo no seu coração de transformação, isso eu costumo dizer que é uma questão de santidade, é uma questão de natureza, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus é santo. Se Deus é santo e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que nós somos santos. Porém, podemos até cair no pecado, e quando eu falo podemos, não dizendo vai, peque, mas pode ser que aconteça um deslize e a gente caia, né? Porém, se Deus é santo, eu sou santo. Então eu não sou um pecador lutando para ser santo. Eu sou um santo lutando contra o pecado. É uma questão de natureza. Amém? Então, se você está buscando essa santidade na sua vida, você tem tudo para recebê-lo, tá? Nem cristãos desobedientes, mundanos, indiferentes, mornos e pecadores, né? Mais uma vez, sou crente, mas vivo com uma vida errada, fazendo erros, cometendo coisas erradas e tal. Então, infelizmente, não acontece, tá bom? Todos os cristãos que estão decididos a pagar o preço da santidade, pagar o valor da santidade, viver para Cristo. Amém? E por último, como é obtido? Como que você obtém o Espírito? Reconhecendo a necessidade de tal experiência. Primeira coisa, você tem que querer.
Se você não desejar isso, você não vai alcançar. Segunda coisa, aguardando as promessas. Aguarde as promessas de Deus na sua vida. Amém? Obedecendo às instruções divinas. Então, procure, se esforce em seguir o que as Escrituras dizem, com a confissão, a oração e a consagração. Então, sempre que tiver alguma coisa para confessar, confesse ao Senhor, gaste tempo de oração e se separe. Consagração significa separação. Se separe. Quais os resultados para quem recebe o Espírito Santo? Uma nova vida. Uma nova vida se estabelece sobre nós. Amém? Segunda coisa, unção. O que é unção? A gente fala assim, unção. O que é unção? Unção é uma capacitação dada por Deus que na nossa natureza normal nós não teríamos condição de realizá-los. Por exemplo, na minha capacidade natural eu posso criar um esboço aqui e uma pregação fantástica, maravilhosa, linda. Porém, se eu não tiver a unção, que é uma capacitação que Deus me dá, que está além daquilo que eu posso fazer, eu nunca vou te convencer com esse sermão, com essa palestra, com essa pregação. Então, a unção é uma capacitação que Deus nos dá para fazer algo que na nossa natureza normal nós não temos condição de fazer. E, terceiro lugar, dons. Os dons do Senhor são dádivas, presentes que o Senhor nos deu para que nós possamos realizar a sua obra nesta vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, desculpa, fugiu o horário, dava até para fazer 2 aulas nessa aula só. Eu corri aqui o máximo que eu pude. Se você é do grupo do WhatsApp, você vai receber a apostila aqui, né, o e-book da apostila dessa aula, e você pode fazer perguntas, enfim. Se você não você pode fazer perguntas aqui no próprio caixinha de mensagens aqui, né, nos comentários, você pode fazer perguntas, tá bom? Vamos à tarefa. A tarefa é: escreva em uma folha o que você acha que a nação brasileira precisa para alcançar um avivamento, como o avivamento de Pentecostes, tá ok? Forte abraço, querido, Deus abençoe e tenha o melhor dia da sua vida.